pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu não sei onde você gosta de passar o seu tempo, em qual lugar, mas sem dúvida estar aos pés de Jesus é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós vamos cantar o melhor lugar do mundo. Vamos nos colocar em pé para cantar essa música. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Convido a todos a se colocarem de joelhos para fazermos uma oração. A vocês que nos assistem também pela internet, inclinem seus rostos para uma oração ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos concede o privilégio de estarmos na Tua casa para Te louvar e adorar. Obrigado, Senhor, pelas inúmeras bênçãos, pelo dom da vida, pela saúde, por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. É verdade, Senhor, que em muitos momentos passamos por dificuldades e provações, mas em tudo somos mais do que vencedores, porque temos Cristo como nosso Deus, como nosso Redentor. Queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, nesta noite mais uma vez. E queremos também ser alimentados por Tua palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor jogue luz sobre o pastor Cleiton, pregador desta noite, para que a mensagem que ele venha trazer dos céus seja para o nosso conforto, seja para o nosso enriquecimento espiritual também. Perdoe os nossos pecados, Senhor, guarda-nos para o Teu reino. Nós Te pedimos essas bênçãos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Queridos, ouviremos agora uma música especial trazida aqui para Elaine, que está nos visitando nessa noite. Que Deus possa abençoá-la mais uma vez, Elaine. Pois senti o Teu poder. Quantas bênçãos recebidas de Tuas mãos, liberdade desfrutei junto de Ti. Nem sempre Te vejo, mas comigo estás. Quando a chorar ou a sorrir, ao meu lado estás. Te louvo, Teu amor posso sentir para sempre contigo. Meu Jesus, quero estar. Ao lado Teu estar pra sempre, pra sempre. Nem sempre Te vejo, mas comigo estás.
a sorrir, ao meu lado estás, te louvo, teu amor posso sentir, para sempre contigo, meu Jesus, quero estar, para sempre contigo, meu Jesus, quero estar. Uma boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo capítulo dessa série, Alcançando os que não sabem que precisam ser alcançados. É um prazer tê-los aqui para este segundo domingo dessa série que estamos fazendo. Na semana passada nós estivemos conversando um pouco sobre como entender esse chamado de Deus e o que é necessário para nós podermos sermos por Ele chamados. Estivemos discutindo isso. E hoje eu gostaria de analisar com vocês um pouco. Quando nós entendemos isso, às vezes nós entendemos, mas nós começamos a ter algumas desculpas, alguns medos. E eu queria refletir com vocês um pouco sobre isso. E o ser humano ele é bom para dar desculpa, né? Desde que o pecado entrou, acho que uma das primeiras coisas que aconteceram foi a desculpa. Porque vocês se lembram lá de que Deus apareceu lá para Adão logo depois do pecado. Você, Adão, o que aconteceu? E aí Adão logo depressa, foi ela, Senhor. Já apontou para Eva, né? Já foi o primeiro a dar desculpa, né? Antes ele amava ela, no segundo seguinte, ela já era culpada. Passou a desculpa para ele, né? O ser humano, nós arrumamos um jeito ou outro de sempre escaparmos de alguma enrascada que nós fizemos, ou até mesmo para não termos que fazer algo que sabemos que precisa ser feito, mas que às vezes não, a gente arrumou uma desculpa para não precisar fazer, por achar incapaz, isso, aquilo. E o ser humano, nas mais diversas áreas, ele arruma desculpas, né? É parado por um guarda por excesso de velocidade, a mãe está no hospital, o filho está doente, o filho está preso na escola, a casa está pegando fogo, tem tudo enquanto é tipo de desculpa, né? E eu trabalho em escola, os alunos de vez em quando aparecem com cada umas desculpas porque não fizeram o trabalho, por que não estudaram para a prova, por que não podem fazer aquilo. Teve um dia que um menino lá, ele aprontou e a gente falou assim, olha, vamos ligar para o seu pai. Aquele menino se ajoelhou lá assim, desesperado, professor, por favor, não liga para o meu pai. E começou a chorar, mas chorava assim, desesperadamente. Falei assim, calma, André, o que foi? Professor, meu pai e minha mãe são terríveis. Se o senhor ligar para eles, quando eu chegar lá, eu vou apanhar tanto, que da última vez que eu apanhei, eu fiquei de cama uns 2, 3 dias de tanto que eu apanhei. E eles me batem direto, professor, por favor. E ele chorava tanto que eu fiquei com pena. Falei, gente, tem que chamar esses pais aqui para conversar. E aí chamamos para poder conversar com aqueles pais. Eu conhecia eles, eu fiquei até meio preocupado. Gente, eu nunca vi eles agindo dessa maneira com nenhum dos meninos. Falei assim, mas ele está tão desesperado, deve ser verdade, né? E aí chamamos os pais ali. A hora que começamos a contar a história, a mãe começou a rir. E o pai olhou para ele assim e começou a rir. André, me explica essa história. E aí ele, não pai, que... Aí eu disse, olha, você realmente apanhava pouco, mas eu quero dizer o seguinte, nesse dia hoje você vai apanhar para poder falar que realmente eu bato muito, porque depois de uma dessas você merece uma boa surra. Aí fiquei com dó dele, mas ele realmente levou a surra, no outro dia chegou, pô, professor, apanhei demais ontem, viu? Assim, André, se tivesse feito as coisas de uma maneira direita, sem dar desculpa, talvez não teria acontecido tudo isso, né? Eu me lembro, há um tempo atrás eu estava na minha cidade, próximo à minha cidade, em Caratinga, aqui no leste de Minas, numa cidadezinha já quase na divisa com o Espírito Santo ali. Eu fui convidado a pregar lá um domingo, um sábado pela manhã. E na minha introdução, na hora da escola, como uma igrejinha pequena, aparece lá alguém de fora, aí canta, faz a lição na escola sabatina, conta historinha para as crianças, prega, faz tudo, né? E aí eu tinha passado a lição, e na hora da lição, estava falando sobre a questão de mentira, de verdade, isso, aquilo. E eu usei uma ilustração seguinte, que às vezes a gente tem, você já conhece bem, que às vezes a gente fala aquilo que é verdade, mas com um pouco de medo. E eu falei que às vezes os políticos, eles falam um monte de mentira, como se aquilo ali fosse uma coisa de verdade. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eles falam tão empolgado e fazendo o povo de uma maneira tão assim, empolgada que todo mundo acredita, mesmo sabendo que toda eleição eles prometem e não cumprem. E eu comentei isso e tal, passou. Eu estou lá no quartinho para poder entrar na plataforma, chega um irmão, seu pastor, é o seguinte, hoje nós temos aqui a presença da prefeita da cidade, ela veio pela primeira vez aqui na igreja, eu gostaria que o senhor fizesse uma menção e tal,
Eu falei assim, desde que horas ela está aqui, irmão? Eu falei assim, olha, desde o início, na escola sabatina. Eu falei assim, irmão, como é que você não me avisa isso antes? Ele disse, por que, pastor? Você não viu que eu falei de política? Ele disse, não, mas, irmão, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou lá pregar, olhando para a cara da prefeita, e ela está pensando, esse pastorzinho aí falou mal de político. Ela não vai nem me ouvir. Eu falei assim, o que eu faço agora? Que desculpa, né? Já começa agora, que desculpa que eu arrumo? E aí eu me lembrei numa conversa com um amigo que é psicólogo, ele falou o seguinte, rapaz, se algum momento você deu uma mancada, assume a mancada. Se ela foi terrível, assume ela e aumenta ela um pouco ainda. Porque acontece, o ser humano ele tem aquela questão seguinte, de sempre defender quem está indefeso. Então se você aumentar a sua culpa, a outra pessoa vai te defender. Aí eu me lembrei daquilo, acho que vou tentar usar essa técnica hoje. E eu cheguei lá na frente, né, falei assim, irmãos, às vezes a gente dá algumas mancadas na vida que a gente se coloca num beco sem saída que não temos para onde escapar, né? Eu falei assim, hoje estou numa dessas situações. Aí eu falei, né? Agora há pouco eu falei mais de política e eu fiquei sabendo que hoje nós temos aqui fulana de tal, a prefeita que nos visita pela primeira vez. Esse prefeito, você foi recepcionada por alguém falando mal de você e de todos aqueles que trabalham contigo, né? Eu falei assim, olha, eu quero sinceramente aqui pedir desculpa que, por mais que talvez um ou outro possa fazer isso, eu não posso ficar citando isso de maneira generalizada. Comentei aí lá Romanos, onde temos que respeitar as autoridades que foram instituídas por Deus e tal, isso, aquilo. E aí no final do culto ela veio me procurar assim, pastor, pode ficar tranquilo, eu aceitei os seus pedidos de desculpa lá. Ela falou assim, mas foi bom eu ouvir isso, porque algumas coisas a gente fala e depois a gente esquece. Assim, para mim foi bom ouvir aquilo ali. Aí eu falei assim, pelo menos dessa vez eu consegui, mas nunca mais eu vou falar de político em público. Depois desse desespero, jamais. Mas nós seres humanos somos assim, quando a gente não consegue, fica com medo, acha que uma responsabilidade é muito grande, ou a gente deu uma mancada, nós tentamos arrumar algum meio de escapar daquela responsabilidade. É fato. E o personagem que a gente vai ver aqui, esse aspecto de como alcançar pessoas e quando Deus ordena que nós vamos até essas pessoas, ele começa a apresentar algumas desculpas aparentemente verdadeiras. Só que Deus vai quebrando uma por uma, e ainda assim, no final, ele ainda tenta, de alguma maneira, não ir. Nós tivemos até um sermão recentemente aqui sobre esse mesmo personagem. Nós não vamos seguir a mesma linha do sermão, então pode ficar tranquilo. Mas vamos falar de Moisés. Vamos pegar já lá na parte dele, no final lá quando ele já está lá no deserto. Só recapitulando aqui, talvez alguém que esteja nos acompanhando pela internet, ou alguém que está aqui não conheça bem a história. Moisés, ele foi criado ali pela filha de Faraó, depois que foi encontrado nas águas, porque havia sido escondido ali pela mãe, para que não fosse morto. E como ele foi criado no palácio ali, ele era para ser o próximo rei. Até que um momento, ele achando que para ser o próximo rei, libertar o seu povo, era com as próprias forças. E aí, nessa tentativa de fazer as coisas do jeito dele, ele acabou estragando um pouco o plano de Deus. E ao invés de adiantar o processo, ele acabou atrasando um pouco, podemos dizer assim. E aí ele teve que fugir, e aí, né, quando ele foge, ele se encontra com Deus. Nessa fuga dele para salvar a vida é quando ele tem um encontro com Deus durante 40 anos no deserto. Perdido lá, cuidando de ovelhas. Uma profissão não muito bem vista. Ainda mais para alguém que tinha se criado ali na corte dos egípcios, era algo completamente, podemos dizer assim, não se podiam misturar. Tanto é que o povo de Israel é levado por Deus para o Egito, não por uma mera coincidência. É que para um egípcio ele jamais se misturaria com um pastor de ovelhas. Para eles era algo terrível. Então o povo de Israel estaria protegido ali de qualquer influência. Então por isso que Deus os levou para lá. Porque se ficassem em Canaã, até o momento que eles tomariam posse, eles teriam se perdido completamente. Ellen White ela comenta muito sobre isso. O fato é, ao final dos 40 anos ali está Moisés. E agora Moisés, Deus entende o seguinte, você está pronto para ir. Sabia que ele estava pronto, assim, você só precisa de uns ajustes finais. Vamos a esses ajustes finais, Moisés. E aí Deus chega para ele aqui no capítulo 4 de Êxodo, no verso 1. Quando depois que Deus fala com ele, ele diz o seguinte, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Deus tinha aparecido a ele na sarça ali, naquela conversa toda, depois que tudo que Deus fala para ele, ele fala o seguinte, olha, eis que eles não crerão. A primeira desculpa que ele apresenta aqui é o seguinte, olha, esse povo, eles não vão acreditar em mim, Senhor. Pensa bem, eles estão há mais de 400 anos nessa andança de um lado para o outro, já estão com as centenas como escravos, e de repente o Senhor não aparece, não deu as caras já por décadas não, por séculos, o Senhor não apareceu a ninguém. Desde que apareceu para Abraão ali, Jacó, depois disso o Senhor sumiu.
de uma maneira de conversar face a face com o homem. E como é que agora eu posso chegar lá assim, pessoal, vem aqui, por favor, rapidinho, olha, o Senhor me apareceu e mandou eu dizer o seguinte para vocês. Senhor, eles vão olhar para mim e falar assim, quem é esse louco? Primeiro que eles vão até me reconhecer, falar assim, esse aqui é o que fugiu há tanto tempo atrás, que matou, nem sei o que pode acontecer comigo. Mas eu apareço lá do nada e eles vão assim, não, Deus não falou contigo, eles não vão acreditar. E nós temos esse primeiro aspecto, porque nós temos a mania de mensurar pessoas que podem ou não aceitar a Deus. Ah, eu vejo aquele ali, puxa, aquele ali ele é fiel na igreja dele. Aquele ali está lá no mundo das drogas. Não, vamos pregar para esse aqui, porque esse aqui já conhece um pouco a Deus. Ele aceitar a Deus, ele a crer em Deus, naquilo que eu vou falar, é mais fácil que aquele que está fundado nas drogas. Nós temos esses parâmetros. Nós achamos que alguém que tem uma comunhão contínua podemos dizer assim, na esfera de conhecimento dela, nós acreditamos que é uma pessoa mais fácil. A gente vê um ladrão, esse cara aí, pregar para ele não tem nem jeito. Agora uma pessoa que é boa, que está ajudando todo mundo, não, vamos pregar aqui, porque aqui essa pessoa vai acreditar. E Moisés dá essa desculpa para Deus. Só que nós não podemos mensurar, porque nós não sabemos aquilo que Deus pode fazer. Deus é alguém que pode estar lá no nosso ver, lá no ponto zero, que é impossível para a nossa visão ser salva, e algo que Deus faz na vida dela, em um instante a pessoa está pronta para poder entender toda a verdade. Então nós não podemos mensurar isso. E nós temos essa tendência, não, vamos começar por aqui, ou vamos para uma... Nós somos bem tendenciosos quando a questão da parte econômica. Ah, não, vamos fazer um trabalho para Deus? Vamos. Qual lugar? Ah, normalmente se procura um bairro afastado. Um bairro pobre. Ah, os pobres aceitam mais fácil a Deus. É bem verdade que eles também aceitam mais fácil a Deus devido a todo o contexto. Isso é um fato. Agora, quer dizer que se eu for pregar para um rico, ele não vai acreditar? Percebe que eu já coloquei na minha mente que ele não vai acreditar? Que ele tem tudo e que ele não precisa de mais nada? Essa é uma ideia muito comum dentro da igreja. Assim, eu não posso pregar para um rico porque ele já tem tudo e ele não sente falta de nada. Existem alguns, sim, que pensam que tem tudo e que não sente falta de nada, mas não são todos. Tem alguns que são desesperados, precisando do alimento espiritual. Só que às vezes na minha maneira de pensar que eles não vão acreditar, eu não vou até eles. Não, ele vai rir de mim, ele tem muito estudo. Puxa, ele é professor de tal lugar, ele é muito culto. Ele não vai acreditar no que eu vou falar para ele. E nós estamos duvidando de que quem está pedindo para nós ir tem o poder e a capacidade de mudar o coração da pessoa. E Moisés, Senhor, não tem como. E aí Deus vai vir para Moisés e fala assim, Moisés, o que você tem na sua mão? Eu disse, eu tenho um cajado. Eu tenho um cajado aqui na mão. E ele falou o seguinte, joga no chão. Aí Moisés joga aquele cajado no chão, no mesmo instante ele se torna em uma serpente. O que eu acho interessante isso aqui, nas aulas que nós tivemos sobre pastor Amin Rodor, professor Amin Rodor é um dos, admiro demais a capacidade que ele tem de colocar as coisas. Uma das aulas que a gente teve com ele sobre esse aspecto aqui, ele fala o seguinte, perceba o que Moisés tinha na mão, ele tinha um cajado. O que você ia fazer com o cajado? Nada, no máximo que você conseguiria fazer era servir ele poder bater nas ovelhas. Que outra utilidade ele ia ter? Nenhuma, defender um lobo. Não muitas utilidades. Porque ele falou o seguinte, porque está na mão de um homem, está na sua mão. Agora coloca esse cajado na mão de Deus, você não tem ideia do que Deus vai fazer com ele. Não tem ideia. Nós não temos como mensurar o que Deus vai fazer com uma coisa que nós temos na mão. E ele joga aquele cajado e se torna uma serpente. Em poucas palavras, ou com aquele único ato, Deus falou assim, Moisés, você tem só um cajado na mão. Com isso aí, eu posso fazer o que eu quiser. Só coloca ele nas minhas mãos. Então Deus não está preocupado com aquilo que você tem. Ele está preocupado em você vai colocar nas mãos dele? Porque se você colocar nas mãos dele, não tem limites. Não tem limites mesmo. E quando eu digo não tem limites, é que não tem limites. Se você acha que é de um jeito, Deus pode fazer daquele e pode fazer de 1000 outras maneiras completamente diferentes. Mas é só você colocar nas mãos corretas. Tudo que nós temos, se ficar nas nossas mãos, vai ter pouca utilidade ou nenhuma utilidade. Mas a hora que nós colocarmos nas mãos de Deus, aí sim, aí vai mudar completamente a utilidade daquilo ali. E é o que Deus fala o seguinte, Moisés, eles não vão crer? Vou te mostrar que eles podem crer simplesmente com o cajado que você tem na mão. Eles podem crer através disso. Você vai chegar e joga esse cajado. E se isso ainda não for suficiente, faz o seguinte, Moisés, coloca a mão no peito. Ele tira, está com lepra. Moisés, bota de novo. Ele coloca, quando ele tira, sem lepra. E aí assim, Moisés, se você acha que eles não vão crer, fique tranquilo. Coloque esse cajado nas minhas mãos, coloque você nas minhas mãos e fique tranquilo. O resto acontece. Pode ir lá, eles vão crer. E as pessoas creem. Tanto é que se você ver aqui no capítulo 4 mesmo, verso 31,
Diz o seguinte, verso 30. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e este fez os sinais. E o povo creu. Perceba aqui, quem é que estava na realidade com mais medo? Moisés ou era o povo? Moisés que estava com medo do povo não acreditar. A hora que ele chega lá, o povo acredita. Então quando Deus mandou ele ir, ele sabia que o povo iria acreditar. E Jonas é alguém que sabe muito bem isso, né? Jonas é interessante a história dele. Esses dias ainda contava a história para os meninos lá no Colorado, e eu falava com eles, né, que Deus falou assim, Jonas, vai para lá. Aí Jonas olhou no mapa, Nínive, bom, vamos procurar aqui a cidade mais longe de Nínive. Ah, fica aqui. Então, se Nínive está lá, eu vou para cá. O porquê que ele faz isso? Não é à toa, é porque ele sabia que Deus tinha mandado ele lá, e ele sabia o poder que a palavra de Deus tinha de converter. Ele sabia que aquele povo podia ser mal do jeito que fosse. Mas assim, se eu chegar lá e pregar, eu duvido que Deus não vai tocar no coração daquele povo. E se Deus tocar no coração daquele povo, aquele povinho chato, mal, vai aceitar a Deus? E eu não quero que isso aconteça, então eu vou para outro lado, não vou mesmo. Ele sabia que a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Deus, ele fala, a minha palavra não voltará vazia. Essa palavra aqui, de modo nenhum, ela volta vazia. Não volta. E aqui Moisés, ele dá essa primeira desculpa, ele joga a desculpa para os outros, para as pessoas. E aí quando Deus quebra essas desculpas, aí lá vem ele novamente, com a segunda desculpa, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, a questão é o seguinte, vou ser sincero, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Tudo bem, Senhor, eu até entendo isso, mas a questão é a seguinte, deixa eu falar para o seguinte, a verdade é, eu não sei nem falar direito. Nem antes, nem depois, agora, nem depois, Senhor, não dá. Eu não consigo falar direito. Eu vou chegar lá, vou começar... Não vai sair nada, Senhor. Não vou conseguir de jeito nenhum. Não tem como. Essa é a segunda. Quando ele olha para ele mesmo e fala assim, eu não consigo nada. O interessante é esse paradoxo que existe no ser humano, né? Quando é de, podemos dizer assim, alguns determinados momentos, nós confiamos demais em nós mesmos. Não, vamos fazer isso aqui? Vamos, mas deixa que eu faço, porque eu dou conta. Se é para abandonar alguma coisa que a gente sabe que Deus... Não, Deus fala assim, deixa isso aqui que você vai ser feliz se fizer do meu jeito. E se não, Senhor, deixa eu fazer isso aqui, porque eu garanto que do meu jeito dá certo. Só que quando é para fazer as coisas para Deus, aí é o contrário. Aí a hora que Deus quer que a gente vá lá fazer as coisas, a gente fala assim, não, Senhor, eu não consigo, eu não sirvo para isso, eu não posso, olha, eu não sei falar direito, eu não sei pregar, eu não sei cantar, até bater no palmo o desafio, não dá para mim, Senhor, não tem como. Quando é para fazer o trabalho para Deus, nós arrumamos desculpas. Mas quando é alguma coisa para nós, aí nós confiamos demais em nós mesmos. Não, eu consigo, eu posso, eu vou lá, eu dou um jeito e tudo, mas na hora de fazer o trabalho para Deus, aí vem as desculpas, Senhor, não consigo, não dá, não posso. Eu tenho um problema assim, eu não sei falar direito. Não, Senhor, não vai dar, Senhor. E aí nós começamos a dar as desculpas. Olhamos para nós mesmos e aí damos desculpas. São elas reais ou não? Não sei. Mas nós usamos elas para não fazer o trabalho de Deus. E aí Deus vira para ele e fala assim, verso 11, Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus é bem... Deus não fica ali... Às vezes, em alguns momentos, Deus, ele é... Podemos dizer assim, ele é bonzinho, ele vai lá, calma. Mas ele não chega para Moisés e fala assim, Moisés, puxa vida, não é bem assim, você consegue... Não, ele chega para Moisés e fala de Moisés, espera aí, quem é que fez a boca? Não fui eu? Não entendi a desculpa, não? Essa não colou, não, Moisés, porque foi eu que fiz a tua boca. Por que você dá essa desculpa para mim? Ela não serve. Porque se eu fiz a boca, eu posso fazer dela o que for preciso. Eu só preciso que você vá. Você pode ir lá, Moisés? Porque se você for, pode deixar que eu cuido do resto. O resto é por minha conta. Sou eu que fiz isso, Moisés. Foi eu que fiz o mundo. Você acha? Para eu que fiz o mundo é difícil soltar a sua boca e você conseguir falar em quantas línguas você quiser? Não é difícil não, Moisés, eu consigo fazer isso. Apenas vá lá, abra a boca e deixa comigo. Não vem com essas desculpas que você não consegue não, Moisés. Foi eu que fiz a boca. E nós muitas vezes arrumamos desculpas. Mas eu não consigo, não dá certo isso para mim. Eu me lembro a primeira vez que me convidaram para pregar,
Eu estava tremo, foi até aqui na igreja do Céu Azul, há 13 anos atrás. E eu morrendo de medo, um sábado pela manhã. Era até um sábado do púlpito jovem ali. Não era bem jovem na época, ainda era mais moleque, mas... E aí eu preparei o sermão, li em casa e tal, aqui. E aí eu falei assim, bom, aqui vai dar pelo menos uns 20 minutos. Aí eu calculei, bom, se começar 10 para as 11, até 11h10, aí o povo não sai tão cedo, porque naquela época tinha assim, 11h30, não podia terminar antes. E ali no Céu Azul, quando o culto terminava mais cedo, eu via algum ou outro irmão comentando, daqueles mais velhos, pastor não falou direito e tal, acabou mais cedo o culto, isso é... Eu falei assim, bom, aí não vai ser, eles vão entender. Resultado, aquele dia adiantou tudo. Imagina um dia que todas as coisas estavam tão bem, música e tal. Eu peguei e comecei a pregar cedo demais. E a hora que você pega no microfone pela primeira vez, a perna treme, você trava, você esquece tudo, foge tudo da cabeça. E aí, resultado, 11h10 já tinha ido embora o último irmão da igreja. Passou uma irmã ali e falou assim, olha, gostei muito do seu sermão, viu? Nunca fui tão cedo para casa. Eu disse, obrigado, irmã. Eu poderia ter dado desculpa, né? Eu não me sentia capaz, mas talvez se eu tivesse usado aquilo como desculpa, talvez eu não teria desenvolvido algo que eu gosto tanto de fazer hoje. Foi bom? Não, tenho certeza que não foi. Foi um desastre. Mas Deus, na misericórdia dele, ele tinha em vista o futuro. Tem muita coisa para aprender? Tenho. Ainda dou muita mancada mesmo no púlpito? Dou. Mas é um processo. O que Deus precisa é a gente comece a fazer. Quando a gente começar a fazer, Deus ele vai dando os recursos. Não adianta ficar lá só dentro de casa orando e pedindo, Senhor, me ajuda a fazer o teu trabalho. E Deus já mostrou o que é para ser feito. Eu disse, Senhor, mas eu não tenho um meio, não tenho um recurso, não tenho capacidade. Deus disse assim, vá, a hora que você for eu te dou os recursos. É igual construção de igreja. Eu vejo muitas igrejas aí pequenas que eles resolvem construir e o dinheiro aparece. De onde? Não sei, mas aparece. Então, não dê desculpas. Não nesse aspecto, Senhor, eu não sei falar direito. Tudo bem, se você não sabe falar direito, talvez Deus tenha um outro lugar para você. O fato é, para todo mundo ele tem um lugar. Não adianta você falar que não tem, que tem. Até um recebe outro recebe mais talentos, mas pelo menos todos recebem o quê? Então não vem me falar que você não tem talento. Agora, coloca esse talento nas mãos de Deus, porque se ficar com você não vai fazer nada mesmo, literalmente nada. Mas coloca eles nas mãos de Deus, e aí você vai colocar esse mundo de cabeça para baixo. Então não dê desculpas, nem das pessoas e nem de você. Resolvido, Moisés? Aí Moisés vira para Deus e fala assim, no verso 12. Ele, porém, respondeu, Senhor, é o seguinte... Envia aquele que has de enviar, menos a mim. E outras palavras, Senhor, tudo bem, eu entendi que as pessoas podem crer, eu entendi que você não pode me capacitar, mas é o seguinte, Senhor, envia qualquer outro. Envia ou não? Envia um outro. Ainda assim eu não quero isso, Senhor. Eu não sinto que eu sou para esse trabalho, não. Envia uma outra pessoa. E aí Deus, em vez de ficar ali só argumentando com Moisés, alguns momentos Deus ele dá oportunidade, em outros momentos não. E aqui é um desses momentos que ele vira assim no verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão e vá. Deus ele foi curto e grosso com Moisés. Ele disse, Moisés, não adianta, é você. É você que eu preciso que vá. Pega esse cajado e se manda. Deus não foi ali, não sei por que razão. Deus sabia, claro, as razões. Ele tem as razões, as quais ele insiste em alguns momentos, em outros momentos ele não. Mas se Moisés tivesse insistido de tal maneira de não querer ir, tudo bem. Deus levantaria outro e faria ali toda aquela... retiraria o povo do meio do Egito. Mas nesse momento ele queria Moisés. Ele disse assim, Moisés, é você que eu quero e você vai. E Moisés, tá bom, Senhor. Já que o Senhor mandou, quem manda, quem pode manda, quem tem juízo, obedece. Já que agora o Senhor está mandando, não está me dando opção, tudo bem. Eu vou. E Moisés vai. E aí quando Moisés vai, nós já conhecemos toda a história. Grandes milagres acontecem, o povo acredita, uma libertação acontece e uma nação inteira tem a sua vida inteira mudada. Uma nação inteira tem a vida mudada. Por quê? Alguém parou de dar desculpas.
não confiando plenamente nele ainda. Ele foi sem acreditar muito nele mesmo. Até que Deus teve que mandar Arão com ele. Mas ele fez a coisa mais importante, que é, ele foi. Ele foi. Isso quer dizer que eu não preciso me preparar? Não. Não quer dizer que eu não preciso me preparar também. Até porque eu creio que deve ser uma das primeiras coisas que nós vamos pregar o Evangelho. Até um dia, em sala de aula, fiquei com dó de um colega meu, que ele pegou e falou assim, professor, até para o pastor Amin Rodor, que alguns de vocês devem conhecer aqui, ele, logo na aula dele, né? Ele falou assim, professor, mas às vezes eu pergunto, para que a gente ficar aqui 4 anos estudando, para aprender e tal, porque esse Espírito Santo ele pode capacitar num dia e tal, E aí ele, com aquele jeito bem clássico dele, né? Ele pegou e falou assim, irmãozinho, quem foi Pedro? Quem foi Paulo? Aí ele falou assim, quantas cartas Paulo escreveu, irmãozinho? Que jeitinho dele, ele escora assim. Quantas cartas Paulo escreveu, irmãozinho? Quantas cartas Pedro escreveu? Ele falou assim, Deus realmente ele pode capacitar qualquer um, mas mesmo com toda a capacidade que Deus deu para Pedro, ele escreveu 3 cartinhas. Olha Paulo, veja quanto conhecimento ele tem. Então, quando juntou o conhecimento que ele tinha e o poder do Espírito Santo, olha quão grande foi a influência dele, ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Ele falou assim, irmãozinho, então se você não quer se capacitar, aquela porta está aberta, pode ir embora, não volta aqui mais. Ele não foi embora, ele entendeu bem o recado. Preparo necessário? É preciso. Porque quanto mais eu me preparar, mais eu vou poder ser usado por Deus. Porque se eu me preparo, poxa, eu quero, me especializo na área de profecias, na área sobre a graça de Deus. Deus ele não vai ficar ali, poxa vida, ele entende só de profecia. Deus ele não vai me dar o dom de entender a graça ali, se não é necessário, se eu não estou me capacitando para isso. Mas se no momento ali eu me capacitei em várias áreas, ele me dá o poder de ser usado nessas diversas áreas. Então perceba, quanto mais eu me capacitar, mais eu poderei ser usado por Deus. Então isso não é desculpa. Mas a questão que também não é desculpa, você, poxa Senhor, eu só sou bom nessa área. Deus não tem problema, se você só é bom nessa área, entrega essa área nas minhas mãos. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar esse mundo de cabeça para baixo. E é isso que nós precisamos fazer aqui em Belo Horizonte. Esse ano é uma das cidades que precisam ser alcançadas, até por isso que eu estou fazendo essa série aqui, alcançando os que não querem ser alcançados. São pessoas que não querem ouvir falar de Deus, boa parte delas aqui? Não sei, eu não posso falar isso, porque Deus está nos ordenando que nós vamos lá e preguemos. É isso que Ele está ordenando que nós façamos. E Ele precisa que nós vamos lá e que nós preguemos. Não vamos falar que eles não vão ouvir. Não vamos dar desculpa que eu não sei falar para rico, que eu não sei falar para pobre, que eu não sei falar para criança. Não, não dê desculpa. O que é que você tem? Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus e deixe Ele fazer o restante por você. Não dê mais desculpa. Não saia daqui nessa noite com a desculpa na mão. Fala, Senhor, me perdoa, por favor, se eu tenho dado só desculpa hoje para poder não fazer o teu trabalho. Me perdoa, Senhor. Toma aqui, ó. Se você tem muita coisa, entregue tudo. Se você tem uma coisa, entregue tudo. Mas não segura nada. E você vai perceber como que Deus vai começar a te usar. Porque Ele não precisa de muita coisa, mas Ele precisa do seu pouco. Entregue inteiramente nas mãos dEle. E aí você vai, se necessário for, fazer abrir o mar vermelho e um povo passar em seco. Deus não tem limites. Perceba o que o cajado de Moisés faz anos depois? A hora que ele toca as margens do mar, o mar se abre. É o poder de Moisés? Não. É o instrumento que Moisés tinha colocado nas mãos de Deus. Coloque aquilo que você tem nas mãos de Deus. E nós vamos ver Belo Horizonte sendo completamente mudada. Com Belo Horizonte vai começar a entender que existe um Deus, que existe um propósito e que existe esperança. A Elaine vai cantar uma última música, que ela fala sobre isso. Quantas vezes a gente dá desculpa por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, por causa das nossas incapacidades. Mas nesse momento eu quero que você peça perdão a Deus. Enquanto você ouve essa música, fala, Senhor, me perdoa. Me perdoe pelas tantas vezes que eu dei desculpa. Hoje não vou dar desculpa. Hoje eu sou teu, inteiramente teu. Que Deus nos abençoe.
ser teu, meu Jesus. Não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, Te peço com devoção. deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, Te peço com devoção. deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Senhor, nessa noite nós queremos deixar aqui em tua presença, na tua casa, as nossas desculpas. Não iremos levar, Senhor, nada daqui que tenha nos impedido de pregarmos e de anunciarmos que o Senhor quer libertar essas pessoas que estão aqui em Belo Horizonte, presas, escravas do pecado. O Senhor está nos enviando para libertá-las. Temos as nossas incapacidades? Temos. Temos aquilo que precisa ser mudado? Precisa. E temos poucas coisas, poucos recursos? Temos, Senhor. Mas nós entregamos isso em tuas mãos, porque nós sabemos que nas tuas mãos, certamente isso vai fazer uma grande diferença. Por isso, Senhor, nós entregamos as nossas desculpas em tuas mãos, e também entregamos aquilo que temos em tuas mãos, e rogamos a ti que usa-nos, Senhor. Abra nossa mente, nos ajude a enxergar exatamente aquilo que nós precisamos dizer e aquilo que nós precisamos fazer. Nós, Senhor, oramos a ti porque sabemos que o Senhor está aqui nos ouvindo e está atendendo a nossa prece. Obrigado porque aceita a nossa oração, obrigado porque aceita a nossa entrega, e obrigado porque ao sairmos daqui, sairemos, Senhor, pela tua graça, pessoas diferentes. Acompanhe cada um que aqui está, leve-os em paz. Eu oro por Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos vocês e até semana que vem, pela graça de Deus.